Olá, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Olá, meus amados. A palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Fala de Paulo em Éfeso, a estadia de Paulo em Éfeso. Em Éfeso, na verdade, aconteceu um avivamento, quase que um Pentecoste. Foi uma maravilha a passagem de Paulo em Éfeso. Engraçado que Apolo foi para Corinto, e Paulo veio para Éfeso, veio para trazer aqui o evangelho, que acredito que é a terceira viagem missionária, uma passagem interessante, às vezes passa despercebido, mas como é profunda essa passagem na vida da gente, principalmente quando a gente fala de avivamento, porque o que aconteceu aqui foi um avivamento que Paulo trouxe pelo Espírito Santo. Amém? Paulo em Éfeso, Atos 19:1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, como eu falei, Apolo foi para Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. A Éfeso fica mais ou menos assim no centro-norte do Egito. E achando ali alguns discípulos, deixa eu colocar aqui para eu acompanhando, senão eu me perco nas linhas. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando credes? Quando credes, no Senhor Jesus, recebeste o Espírito Santo? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha, já fazia um tempinho que já estava acontecendo a evangelização. Esses discípulos aqui nem sequer ainda tinham ouvido falar do Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João, aquele batismo lá no início, o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Paulo impôs as mãos e veio sobre ele o Espírito Santo. Deixa eu ver se fala aqui quantos. Eram uns 11. Vamos ver se vai falar aqui. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 11 homens. Então, eles começaram a falar em línguas, é lógico que em outras línguas, em línguas de outros idiomas, porque o evangelho ia ser apregoado para outras nações, então eles já foram batizados nessas línguas de outras nações para levar o evangelho e receberam ali o poder do Espírito Santo. Eram mais ou menos 12 homens. Paulo na escola de Tirano. Vamos continuar porque faz parte aqui da mensagem. Durante 3 meses, Paulo frequentou as sinagogas, que era o lugar onde os judeus liam as leis. Paulo era um judeu também. Paulo era um rabino. Ele tinha acesso às sinagogas, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Como Paulo estava sendo perseguido, eles estavam falando mal de Paulo nas sinagogas, Paulo saiu do meio deles. Isso é interessante, a gente tem que saber a hora que a gente tem que se retirar. Tipo assim, pega a bolsa, levanta e sai. A gente tem que saber a hora que a gente tem que sair. Não estava fazendo bem para Paulo ficar ali nas sinagogas pregando, estava começando a levantar
aquela bagunça, aquele burburinho, e Paulo precisava pregar, Paulo precisava ensinar. Então ele saiu do meio daquele pessoal, saiu das sinagogas e começou a estudar, a explicar, a evangelizar na escola de Tirano. Essa escola foi fundada por Paulo mesmo. E o objetivo que essa escola tinha era de preparar homens para a obra de evangelização e para a obra de missões. Aí eu faço aqui uma parada para falar para os irmãos como é importante a gente ensinar o evangelho, a gente falar sobre missões, a importância das missões e principalmente ensinar o povo. O que eu vejo muito aí, e a gente respeita cada igreja a gente respeita, mas a gente, é lógico, pode se posicionar. Eu acho muito estranho quando uma pessoa chega, e eu já vi muitos ministérios sendo derrubados por causa disso. A pessoa mal conhece, o líder mal conhece a pessoa, dali um mês a pessoa já está com o microfone, já está em cima do púlpito, já está pregando. E a pessoa não conhece e fala coisas assim que não está preparada. A gente tem que ter um preparo para subir muito. O púlpito é um lugar sagrado. A gente tem que ter muito respeito porque a gente vai falar, porque ali debaixo, ali, tem ovelhas de Deus. Então a gente tem que ter muito respeito com o que a gente vai falar, tem que pesquisar, tem que saber, tem que ir a fundo da palavra para você falar o que é certo para as ovelhas. A gente não pode ensinar errado, a gente tem que ensinar certo. E quando a gente vê uma pessoa que com 1 mês, 2 meses ainda nem entendeu a liturgia da igreja, se existe alguma doutrina, alguma coisa a ser seguida que a igreja segue, e a pessoa de repente já está lá em cima, já prega, e às vezes você ouve barbaridades vindo de cima de um lugar tão sagrado. E isso não é culpa da pessoa. Isso é culpa da pessoa que colocou ela lá, que confiou nela lá, uma posição tão grandiosa que é a pregação do Evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado. Paulo ficou aqui na escola preparando, eu acredito por uns 2 anos ele ficou. Durou isso por um espaço de 2 anos, está aqui a resposta. Durou isso por um espaço de 2 anos. Ele ficou 2 anos preparando as pessoas, ensinando, discipulando, evangelizando, ensinando missões. As pessoas precisam aprender mais de Cristo para poder falar. Por isso que hoje a gente ouve nas igrejas coisas tipo assim, tem uma passagem na Bíblia que está escrito isso. Não tá. A gente fala, nossa, mas aonde? Onde que o irmãozinho será encontrar essa passagem que a gente não encontra? Por quê? Porque tá pregando um evangelho de que ouviu falar, reproduzindo coisas do mundo, que o mundo fala. Então é meio complicado, né? Líderes, ficam atentos a isso. Não pega o microfone, entrega na mão, faz a pessoa subir no púlpito sem preparo, despreparada. Você pode acabar com o seu ministério com isso. Porque tem muitas ovelhas que sabem muitas coisas. As ovelhas são inteligentes. Elas sabem muitas coisas. E quando ela vê uma pessoa despreparada lá, a ovelha aqui embaixo às vezes percebe que aquilo ali, ó, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. E as ovelhas são inteligentes. Não subestime a inteligência das ovelhas. Não subestime, elas são inteligentes, elas sabem, porque as irmãzinhas, os irmãozinhos, eles leem a Bíblia. Então, toma muito cuidado com isso. Durou isso por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem ao enfermos lenços e aventais do uso de Paulo. Os milagres eram tantos que aconteciam ali. Olha só o avivamento. Olha que coisa maravilhosa, que coisa majestosa que Deus faz. O Espírito Santo é coisa maravilhosa. O Espírito Santo age onde Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E o que eu acho mais lindo no Espírito Santo, a liberdade que Ele tem. O Espírito Santo não marca reunião de oração. Venha tal hora aqui nesse local que o Espírito Santo vai vir aqui e vai fazer o mover. Isso é uma heresia completa. O Espírito Santo não marca horário, não marca reunião com ninguém. O Espírito Santo é livre e isso é lindo.
Isso é lindo no Espírito Santo, isso é maravilhoso. Ele é livre, ele é livre. Ele vai agir a hora que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E isso nele se torna maravilhoso. Levando os enfermos, lençóis e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. As roupas de Paulo, os lenços que Paulo usava, os aventais que Paulo usava, eram levados pelas pessoas e eram colocadas nas pessoas que estavam doentes, e as pessoas eram libertas. Isso é um trabalhar do Espírito Santo, por isso que eu falo que ele trabalha do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E os espíritos malignos se retiravam, não aguentavam o poder ali do Espírito Santo. Porque é lógico que não era a roupa em si, gente, era uma roupa, era um avental, é roupa, mas era o Espírito Santo agindo, não aguentava aquele poder e eles, batiam em retirada, né? Tomavam a linha na pipa e iam embora. Mas os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos do espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa. Na verdade, esse judeu aqui, ele era um sacerdote, um sumo sacerdote, né? Está escrito aqui, um sumo sacerdote. Mas eu não vou me ater até aqui não, vou parar. Porque aí esses 7 judeus que começaram a expulsar, a exortar, porque viam o que Paulo estava fazendo, começou a exortar os demônios de pessoas que estavam endemoniadas. Então eles falavam assim, eu expulso os demônios em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Aí os demônios falavam assim, olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço você. Olha só como o demônio é. Ele falava, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. Olha, deram uma coça neles, bateram neles, arrancaram a roupa deles, tiveram tudo que sair correndo pelado, tudo nu. Imagina a cena, né? Coisa mais linda, hein? Imagina? Todo mundo saiu nu, pelado ali, levaram uma sova dos endemoniados que estavam ali. Vai brincar com isso, tá vendo? Satanás, os demônios conhecem, isso é complicado. Eu estou te exortando, expulso demônios de vocês em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Ele nem falou que era eles que pregavam, Jesus que Paulo está pregando. Satanás, aos demônios na hora, eu sei quem que é Jesus, eu sei quem que é Paulo, mas você quem que é? Deram uma sova neles. Então aqui, irmãos, eu falo para vocês, a gente tem que buscar um avivamento. A gente tem que buscar um avivamento. Uma coisa que eu ouço na igreja, eu ouço por aí, vamos dizer assim, que eu ouço. A vinda de Jesus Cristo será precedida de um grande avivamento. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia que a vinda de Jesus Cristo será precedida de uma grande apostasia. Não é isso aí não? Está escrito? Vamos ler direitinho, né? Não está escrito isso, que será precedida de um grande avivamento. Ela será precedida de uma grande apostasia, de um grande esfriamento. Olha a diferença, completamente ao contrário, né? Mas isso não impede que a gente venha buscar o avivamento, porque também está na Bíblia que esse evangelho será pregoado pelos 4 cantos da terra. E a gente tem que pregar o evangelho, e a gente tem que buscar o avivamento. A gente tem que orar pela igreja quando ela está fria, quando ela está esvaziando. A gente percebe que os cultos estão frios, que os filhos dos pais, os crentes, estão se desviando, estão indo para o mundo, estão fazendo coisas erradas lá fora. Entristece a igreja, entristece os pais, porque os pais é lógico que querem a salvação do filho. Incomoda as pessoas, a gente fica triste, dói no coração da gente. A gente vê um jovem que está de repente louvando, que está dentro da igreja, e de repente você vê esse mesmo jovem numa balada, num bar, na rede social, acaba postando, a gente não tem jeito, a gente vê e a gente fala, era uma pessoa que era tão usada por Deus, e acontece. Eu conheci um homem que ele era muito usado por Deus, ele falava coisas assim, do profundo e do oculto, coisas assim, ele falou coisas para mim
que só eu e Deus sabia. Aquilo era algo assim extraordinário, maravilhoso. Uma voz para cantar, ele cantava, a gente arrepiava, era uma coisa impressionante como Deus usava, como o Espírito Santo usava aquele homem de uma forma completamente diferente. Ele falava de uma forma suave, sabe? Era cajadada, vinha cajadada legal ali, sabe? Mas era de uma forma tão suave que a gente nem percebia, a gente aceitava. Quem sabia aquilo é de Deus, né? Deus está me chamando a atenção. E eu levei bordoada, eu levei cajadada na minha vida, muitas, viu? Eu levei muita cajadada, levo até hoje. E olha, esse homem desviou, e infelizmente, esse homem se perdeu nas drogas. Eu fui até no casamento dele, inclusive, fui chamada, fui no casamento dele, não fui madrinha, mas eu fui no casamento dele. Foi uma coisa maravilhosa o casamento dele, numa chácara aqui na cidade. Foi lindo, foi tudo maravilhoso. Foi assim um derramar do Espírito Santo também no casamento, porque é muito crente junto, né? Então foi um derramar do Espírito Santo, muita gente orando, orando. Foi a coisa mais linda. O casamento dele foi desfeito. Ele se perdeu no mundo das drogas. Eu já fiquei sabendo que até envolvido em assalto, já foi preso, solto. Olha o que aconteceu na vida dele e olha como isso é preocupante. E isso, gente, qualquer um, tá? Ninguém, eu sempre falo assim, olha, o raio cai em qualquer casa. Não escolhe casa para cair, cai em qualquer casa. Então a gente tem que ser vigilantes. E outra coisa, eu não associo avivamento com barulho, com gritaria, com a tomba daqui, tomba ali. Eu não associo. Isso é um pensamento meu, é algo que eu vejo na Bíblia, que tem respaldo bíblico. Eu não vejo avivamento dessa forma. Você vê aqui, eu li aqui de um avivamento. Você viu alguma coisa dessa que acontece por aí, que a gente vê? Muita gritaria, muita falação, muita coisa que a gente não entende. Aqui fala que eles falavam em línguas e profetizavam. A profecia, eu acredito, falar em línguas eu acredito. Mas essas línguas que eles falaram aqui eram línguas de outros povos, porque o evangelho tinha que ser apregoado aos outros povos. Então, Deus dava o dom da pessoa falar em outras línguas que não era deles. Vamos supor, um galileu falar uma língua de um outro povo, porque ele ia para lá e ele ia levar a palavra. Então vamos entender direitinho isso aí, para a gente não misturar as coisas e levar tudo por um avivamento, ser essa bagunça, uma gritaria, a pessoa fala uma coisa que o outro não entende. Se fala em profecia, tem que ter uma pessoa para falar daquilo, para explicar aquilo, porque senão não edifica a igreja, o culto tem que ser um culto que a gente tem que ser edificado, a gente tem que sair edificado. Muitas coisas acontecem no culto porque a gente entra de um jeito e às vezes a gente sai do mesmo jeito, porque a gente não recebeu a edificação necessária. Muita falação, muita entrega de coisas que a gente fica sem entender. Pessoas falam muita coisa, não tem uma pessoa para traduzir o que ela falou, não edifica em nada, porque eu não entendi o que ela falou, me edificou em quê? Eu preciso entender. E aí acontece uma bagunça. Avivamento não é bagunça. Avivamento não é esse reteterra assim que acontece, não é. Avivamento é você buscar Cristo, é você orar pelas igrejas, orar pelas pessoas que estão saindo, buscar essas pessoas, vão fazer visita, vão trazer essas pessoas de volta, orem, jejuem, se consagram, vigiem suas vidas também, porque quem jejua, quem está em consagração, a gente sabe que o levante é grande. Busque essas pessoas de volta para a igreja. Gente, o rei está voltando. O rei está voltando e a gente está vendo que a apostasia e o amor de muitos estão esfriando. Esse é um sinal. O amor de muitos está esfriando e a gente tem que buscar essas almas aí. Isso depende muito da gente. São ovelhas, são almas. Eu não estou falando de carros, de casas, de nada, porque tudo isso vai ficar. Eu estou falando de almas. E isso tem um preço muito alto, porque Jesus pagou esse preço na cruz. E isso merece todo o nosso respeito e merece que hoje a gente vá atrás de pessoas que estão fora, a gente vá atrás de um avivamento, que a gente comece a participar dos cultos em oração, em casa. Ore pelo seu ministério, ore pela sua igreja,
ore pelas pessoas que estão desviadas, que estão afastadas, orem por elas, orem para elas voltarem. Ore, pregue o Evangelho para quem não conhece o Evangelho, para quem não conhece de Cristo, não sabe que Cristo morreu na cruz. Tem muita gente que não sabe ainda. Olha aqui, desse exemplo, o que Paulo aconteceu, né? Eles foram batizados, eles tinham o batizado do arrependimento, mas não conhecia Jesus, nem tinha ouvido falar do Espírito Santo. Se eu falar que hoje tem gente que ainda não ouviu falar do Espírito Santo, pode ser que tenha uma pessoa que ainda não ouviu falar que existe o batismo no Espírito Santo. Então a gente tem que correr atrás dessas pessoas, a gente tem que praticar o ID. A gente tem que praticar o ID. O que Jesus fez na cruz foi lindo, maravilhoso, mas ele deixou esse serviço para a gente. O ID é uma obrigação nossa. O ID é uma obrigação do crente. Amém, meus amados? Que essa palavra entre no coração de vocês, faça uma morada aí, que vocês entendam ela e vão aí, ide, porque o nosso Rei está voltando. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.